Capítulo 6 do livro do profeta Isaías vai dizer assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e o seu cortejo enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, que estou desfeito, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E voou então para mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E tocando com ela a minha boca, disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. E então ele disse: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato, mas não entendeis, e vedes certamente, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não vejam com os seus olhos e nem ouçam com os seus ouvidos, e com o seu coração não entendam e nem se convertam para que sejam curados. Então eu disse: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que as cidades fiquem desoladas por falta de habitantes, e as casas sem haverem moradores nelas, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. O capítulo 6 do livro do profeta Isaías vai falar sobre a visão e o chamado de Isaías. Isaías, ele sabe e entende o que é a santidade de Deus. E quando morre o rei Uzias, ele vê o Senhor assentado num trono. Porque o que acontece? Os homens pediam um rei. Porque antigamente não se tinha um rei, eram os profetas que eram usados para governar. Porque o Senhor usava os seus profetas para falar com o povo. Assim como Moisés foi levantado como um grande profeta para falar ao povo de Israel. Eles não precisavam de nenhum rei, porque o Senhor mesmo falava com ele. E Moisés repassava ao povo. No entanto, que Moisés ouviu o seu sogro e compartilhou da sua unção com muitos que ali estavam. E isso foi se perdendo, essa presença do Senhor, porque não se achava um homem como Moisés. Havia sim muitos profetas, como foram levantados Samuel, porém o povo queria um rei. O povo queria uma imagem de um rei, alguém que pudesse ser rei para eles, um governador.
E quando se levanta um homem para governar, ele precisa estar apto e atento à voz de Deus. Saul, ele ouvia o profeta Samuel. Ele compreendia que a presença de Deus estava na vida do profeta e fazia conforme o profeta orientava ele. Porém, Saul se desviou quando ele não matou toda a descendência de Amaleque, deixando o rei vivo, uma semente do mal. E Deus não se agradou de Saul, porque era para ter sido eliminado todos. E por isso Deus tira Saul do reino e coloca Davi. Davi, mesmo sendo pecador, mesmo tendo a queda dele, o Senhor conhece o coração de Davi. E Davi reina, passando isso para o seu filho Salomão, que também foi um grande rei. E aqui Isaías, ele vê que o rei Uzias morre. E diante de um trono, ele vê a presença do Deus vivo. E vê sublimemente os anjos adorando o Senhor. Os serafins que estavam acima do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que é o Senhor dos exércitos? Senhor dos exércitos é um Deus de batalha, porque o Senhor, ele batalha por nossas vidas, por nossas almas. O Senhor, ele batalha pelas nossas almas, porque ele quer resgatar-nos das mãos do nosso inimigo. Porque a nossa alma é dele e nós vamos retornar para ele. Mas para que nós podemos retornar ao Senhor, nós precisamos do arrependimento. E quando Isaías tem essa visão, ele olha para si. Quantas vezes nós deixamos de olhar para nós mesmos? Quantas vezes nós deixamos de olhar para os nossos lábios? Quantas palavras impuras saem dos nossos lábios? Quanta mentira sai dos nossos lábios? Quantas profecias malditas saem dos nossos lábios? Que são produtos de feitiçaria. E nós muitas vezes não nos atentamos. E naquela hora, um profeta olha para dentro de si e diz: ai de mim, que sou impuro de lábios. E estou no meio de pessoas de lábios impuros. Ele reconhece porque ele ouve. Como ele sabia que estava diante de pessoas com lábios impuros? Porque ele ouviu o que as pessoas falavam. E ele reconheceu que ele também falava, porque me diga com quem andas e eu te direi quem você é. Se você anda com pessoas de lábios impuros, você se tornará uma pessoa de lábios impuros. E por isso nós precisamos ouvir atentamente aquilo que nós precisamos. Porque muitas vezes precisamos renunciar pessoas, lugares, para nos encontrarmos conosco mesmo, para nos limparmos, para nos arrependermos, para falarmos a nós mesmos que nós precisamos da santidade do Senhor, que nós precisamos limpar os nossos lábios, limpar os nossos corações, porque o Senhor, ele tem a verdade da palavra, ele é santo. E nós não podemos entrar na presença do Senhor sem santidade. E muitas vezes nós falamos, queremos entrar na presença, queremos adorar o Senhor, mas nós precisamos nos limpar. Porque muitas vezes acreditamos que estamos entrando na presença, mas nós não podemos levar o nosso pecado. Nós precisamos batalhar todos os dias para desatar todos os laços da nossa vida, para destruir o pecado das nossas vidas.
e entrar na presença do Santo dos Santos, nos limpando, nos purificando. E Isaías foi escolhido a esse chamado, porque o anjo tocou nos seus lábios, purificou Isaías. Isso foi um milagre que pode acontecer comigo, que pode acontecer com você. E quando é purificado os nossos lábios, o Senhor nos chama a compartilhar da sua palavra. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que possamos nos arrepender hoje de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E que o nome dele seja glorificado. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.